Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui no canal do Boi. O Agricultura BR, segunda edição, está no ar. Nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, falamos sobre vários assuntos. Entre os destaques, você vai ver que cresceu o número de focos de ferrugem asiática da soja em lavouras pelo Brasil. Santa Catarina agora registra 2 ocorrências. Vamos também falar sobre feijão calpi. O estado do Mato Grosso foi contemplado no zoneamento de risco climático para a cultura do calpi a partir deste novo ciclo. Ainda nesta edição tem uma nova reportagem sobre a falta de infraestrutura logística para o transporte de grãos do Brasil. E ainda hoje também as perspectivas para o setor de hortifruti em 2018. Previsão do tempo, cotações de mercado, mercado futuro e muito mais a partir de agora aqui no Agricultura BR. O Brasil caminha para a sua segunda maior produção de soja da história. O volume a ser produzido só não vai ser superior à do ciclo passado, temporada 2016-17, que foi de safra recorde, mais de 114 milhões de toneladas sendo colhidas. Na época, foi o clima excepcional que favoreceu todo o desenvolvimento das lavouras no decorrer do ciclo. O clima neste ano, no entanto, tem sido diferente. A primeira grande diferença entre as safras já foi logo observada no início da janela de plantio. Enquanto na temporada passada a chuva chegou logo na abertura desta janela, neste ano ela chegou com atraso, pelo menos de meio mês. A gente fica sabendo agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, o que mais em relação ao clima tem sido diferente nesta safra 2017-18 de soja, na comparação com o que se via em dezembro do ano passado. Ela fala sobre este assunto agora no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O dezembro de 2017 vem sendo um pouco diferente do dezembro de 2016, porque em 2016 as chuvas mais expressivas ficaram concentradas durante o mês de dezembro no centro-sul do Brasil, o que foi garantido também que a umidade do solo ficou um pouco mais elevada, porque as chuvas ocorreram acima da média em grande parte da região sul, São Paulo e até o Mato Grosso do Sul. Agora, neste ano, a diferença é justamente essa. Nessas regiões onde a umidade do solo ficou mais elevada, e teve acumulados de chuvas que superaram a média climática em dezembro de 2016, neste ano, o acumulado de chuva ainda não conseguiu superar a média climática, especialmente agora durante essa primeira quinzena do mês de dezembro. Os acumulados mais expressivos no mês de dezembro no Brasil ficaram concentrados na metade norte do país, do centro até o norte, especificamente entre a região centro-oeste, sudeste e até também a região norte. Justamente agora, em áreas da região sul, até o Mato Grosso do Sul e São Paulo, o acumulado de chuva ainda não conseguiu alcançar e muito menos superar a média climática para o mês de dezembro. Então, no decorrer agora dos próximos períodos, com as instabilidades retornando para o sul do Brasil, a tendência ainda é de que o acumulado de chuva durante todo o mês ainda consiga superar a média climática. Não deve superar com índices muito extremos, mas a tendência é que o acumulado de chuva ainda consiga pelo menos alcançar a média climática em algumas áreas do centro-sul do Brasil. Agora, os índices de umidade do solo ainda seguem mais elevados na metade norte. E nos próximos 5 dias tem previsão de chuva concentrada no centro-sul do Brasil. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, especificamente aqui nas áreas mais ao sul e grande parte do centro do país, é que devem ter as pancadas mais expressivas de chuva. Isso ocorre tanto por conta de instabilidades no alto da atmosfera, como também ainda pela formação de áreas de baixa pressão que conseguem intensificar essas chuvas. E vai ter previsão de chuva volumosa, principalmente aqui no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde o volume de chuva fica em torno de 50 até 100 milímetros. No decorrer da segunda semana, entre os dias 26 até o dia 30 de dezembro, essa condição de chuvas mais fortes no centro-sul vai persistir. Só que dessa vez a chuva migra um pouco mais para o estado de Minas Gerais até o Espírito Santo, podendo alcançar até o sul da Bahia. Só que o volume de chuva mais elevado fica concentrado no leste de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do Brasil, a chuva ainda ocorre, só que com volume menor.
No decorrer do terceiro período, final do mês de dezembro e ainda o começo do mês de janeiro, até pelo menos o dia 4, essas chuvas expressivas migram um pouco mais aqui para o centro do país. Então as instabilidades voltam a ganhar intensidade, áreas produtoras de soja dessa vez vão receber instabilidades mais expressivas e essa chuva, especificamente aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, até a região norte, seguem mantendo a umidade do solo mais elevada. Justamente nessas áreas é onde as últimas chuvas conseguiram alcançar e também até provocar o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Então, no decorrer desta segunda quinzena do mês de dezembro, a tendência ainda é de pancadas retornando para o centro-sul do Brasil e conforme nos aproximamos do final do mês de dezembro, essas instabilidades vão migrando cada vez mais para as áreas mais ao norte do país. Então, a tendência ainda é de um dezembro um pouco diferente do ano de 2016, com chuvas que ficam concentradas principalmente no centro e norte do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o clima também influencia no aparecimento de doenças nas lavouras de soja. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o fitopatologista no programa Bom Dia Produtor. Você acompanha essa entrevista agora aqui no Agricultura BR. O clima causa prejuízos se o sojicultor, por exemplo, não estiver atento ao que pode ocorrer na sua plantação, né, na sua cultura. Eu tenho aqui ao meu lado comigo Marcelo Madalosso. Marcelo Madalosso é um fitopatologista da Universidade Regional, né, lá do Sul, Universidade Regional Integrada, lá do Rio Grande do Sul, que acompanha a evolução de doenças, de pragas em plantações e na soja. E ele está aqui comigo para explicar o que ocorre nesse período em que as chuvas vêm, né? Vamos lá, nós temos chuvas. Quando falta chuva tem um problema, quando chove demais tem outro problema. Obrigado por ter vindo, Madalosso. Vamos tentar mostrar para o sojicultor o que é importante nesse período em que nós temos verão, temos chuva, o que é preciso ficar atento. Bom dia, Puga. Obrigado pelo convite. É importante o produtor de soja, né, ter em mente que a condição climática ela tem efeito direto sobre a questão da doença na lavoura, né? Porque todos os anos trabalhamos com soja na mesma área, então isso facilita para as doenças se estabelecerem. Então, se temos chuvas mais cedo ou iniciando mais tarde, nós vamos ter vamos afetar a doença e ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e isso mexe no plantio da soja. Por exemplo, situações basicamente do Cerrado brasileiro este ano atrasou a entrada das chuvas, então o produtor teve que plantar um pouco mais tarde porque estava seco. E aí, plantando mais tarde, o produtor ele precisa estar em mente que ele vai expor a soja mais à frente e isso vai ter uma ocorrência maior de ferrugem. Então eu preciso ter os produtos com aplicações antecipadas e não esperar para enxergar o problema, né? Mas o produtor espera, você citava agora há pouco que o produtor espera um pouquinho, ele joga um pouco na sorte. Exato. Na verdade, o raciocínio ele é um pouco invertido, né? Porque às vezes eu, produtor, eu vou esperar um pouquinho para ver se eu consigo aplicar mais tarde e escapar com uma aplicação a menos, por exemplo, num universo aí de 3 aplicações, 4 ou 5, na média das aplicações durante o ciclo da soja. Ele tenta economizar uma. Ele tenta economizar uma, só que o raciocínio ele é invertido porque o foco nosso hoje do produto não é para controlar a doença instalada na folha. Porque o raciocínio, Puga, bem simples, é o seguinte: aquela folha que tem uma mancha, que tem uma ferrugem, é um tecido morto, o tecido já está morto. Então, se você aplicar o fungicida sobre aquele tecido morto, o tecido não vai absorver o produto e não vai dar controle. Então, nós temos que usar o produto, o fungicida, ele serve para proteger a planta da chegada de doença. Quer dizer, é antes de ocorrer? Antes, porque a gente não consegue visualizar, o fungo ele é microscópico, então nós não conseguimos visualizar a chegada dele. Porém, nós temos situações onde, época de plantio, como você falou, a questão de chuvas, eu consigo entrar sabendo que eu vou ter mais suscetibilidade à doença. Então, esse é um fator que todo ano é assim. E a gente, cada vez que a gente atrasa a entrada da aplicação, eu posso perder de meio até 1 saco por hectare por erro da entrada. Ou seja, é muito importante que o produtor esteja de olho nisso, porque isso vai refletir no bolso dele mesmo. Esse é fundamental.
Você produtor já comprou a sua aplicação, talvez você comprou 2 já, ou 3, ou ele está esperando a condição de clima para ver se investe mais ou menos. Então, eu, produtor, já tenho essa aplicação, então eu preciso colocar ela na lavoura para proteger a folha da chegada de doença, porque daí eu ganho em eficiência do produto. E tem uma coisa que talvez a gente não consiga associar muitas vezes no campo, que é o seguinte: o pulga vai comprar um fungicida aplicar na sua lavoura, ele compra o produto, ele não compra a eficiência do produto no controlar a doença. Isso resulta do momento da entrada. Você entrou cedo, protegeu a planta, o seu produto vai dar 80% de eficácia. Você entrou com o mesmo produto tarde, doença instalada, o tecido já está morto, 50% de eficiência. Quer dizer, cai a eficiência. Cai a eficiência. Agora, no Cerrado, nós tivemos essa situação que você citou agora. No Sul, a situação é diferente? No Sul, esse ano, o que aconteceu? Tivemos chuvas muito torrenciais no início da safra e não tivemos um inverno forte. Então, ocorrências de geadas foram muito tardias ou talvez inexistentes. E o produtor plantou mais cedo em algumas áreas. Só que aí vem o outro problema, que é o seguinte: o produtor plantou mais cedo, só que não aplicou fungicida, porque acreditou que a doença não chegaria na sua lavoura. Que ele estaria protegido. Estaria salvo. O que resultou disso aí? Resultou que hoje no Rio Grande do Sul a gente já tem casos, eu identifiquei, outros colegas já identificaram, nós temos ferrugem no Rio Grande do Sul já, com um potencial já em lavouras comerciais, onde o produtor que plantou e não aplicou, qual é o problema disso? O problema é que para ele o processo de doença vai avançar e para o vizinho que está com a soja desse tamanhinho, vai receber toda essa quantidade de ferrugem para o vizinho. Então, toda a região vai ser comprometida em cima desse cenário. Não é só aquele produtor que cometeu um engano, vamos dizer assim, ou que errou. Os outros também serão prejudicados. Os outros também. Por isso que é importante, eu comento muito com os produtores, é o seguinte: a gente tem que sair, olhar de fora da área. Não é só dentro da cerca do produtor que existe o mundo dele. Eu preciso olhar fora, especialmente em ferrugem. E aí a gente entra no uso de fungicidas. E hoje, por uma coisa importantíssima, é o produtor não usar fungicida sítio específico isolado. Eu preciso associar multissítios, porque nós temos problemas de resistência avançando. Ou seja, o fungicida que ele usava anos atrás, poucos anos, funcionava, e hoje ele está vendo que funciona um pouco menos. Lógico, é um processo biológico, aumenta a resistência do fungo e fica mais complicado. Exato. E aí a gente tem que estudar isso aí, acompanhar e recomendar ao produtor o uso de misturas com um multissítio para fazer o quê? Por que eu vou usar um multissítio junto no sítio específico? Poxa, porque eu preciso matar o patógeno em locais onde ele não tinha sido afetado antes. Então é por isso que a gente ganha em retorno financeiro, ganha em eficácia, ganha em residual. Vou te dar alguns exemplos. Se eu utilizar um produto convencional, aí um sítio específico, a gente chama que mata o fungo em um local só, ele vai te dar aí de 8 a 12 dias de residual, tempo entre a segunda e a primeira aplicação. Se eu utilizar um multissítio, eu posso ir para 18 dias de residual. Poxa, isso aí são quase uma semana que o produtor tem a sua folha protegida, e a folha protegida enche o grão. Agora, é importante ressaltar, e eu estou interrompendo, porque o fitopatologista Marcelo Madaloso, ele faz parte de um grupo na UPL, que é uma empresa que atua nesse setor, chamado Eagle Team. Esse Eagle Team reúne pesquisadores de outras regiões também que estudam soja e outros problemas da agricultura. Esse time tem conseguido levar informação, tem obtido resultado junto ao produtor? Essa é uma pergunta importante, porque todos os pesquisadores, vamos dizer assim, do país, eles estão reunidos nesse Eagle Team. O que é discutido ali dentro? É discutido o cenário de hoje e principalmente o cenário a médio e longo prazo, especialmente porque o uso, por exemplo, do mancozeb na mistura com o fungicida sítio específico, ele passa a ser uma alternativa. Não vou nem chamar de alternativa, é quase um dever o produtor, porque ele está vendo que a eficiência do controle ele melhora muito, ele reduz o processo de fitotoxicidade na planta. Então, isso no estudo dentro do Eagle Team nós conseguimos ver essa questão desde a redução do estresse na planta até o aumento da eficácia e a necessidade de anos
a fio trabalharmos em cima desse fungicida. E essa informação chega ao produtor? Vocês têm obtido resultado com isso? Cada um faz a sua parte, Pulga. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, cada um dentro da sua região tenta fazer a sua parte. Nós temos dois problemas aí dentro desse cenário. O primeiro é a comunicação na ponta, que muitas vezes nós não conseguimos acessar diretamente o produtor na ponta, o produtor está na ponta e recebe muita informação. Imagina o universo de informação que esse produtor recebe. E do outro lado nós temos o seguinte, tem muitos produtos que são vendidos no mercado e são assumidos ou ditos que fazem o efeito desse fungicida multissítio e na verdade não o faz. Então esse é um problema hoje que eu basicamente estou tentando avançar muito, que é limpar a mesa do produtor. A informação tem que ser mais direta e mais clara para a gente conseguir fazer com que, poxa, eu produtor entendi que tem que aplicar, então eu vou aplicar o produto certo. Vou fazer corretamente. Vou fazer correto. Bom, tá aí o trabalho do Marcelo Madaloso. Marcelo voltará aqui para conversar conosco durante os próximos meses. Fique ligado, porque pesquisador está sempre atento ao que acontece e tem a vantagem de conversar com pesquisadores de outras regiões do Brasil e do mundo, né? Vocês têm contatos nacionais e internacionais, né? E isso quando a gente fala em ferrugem da soja, é o seguinte, nós aqui estamos dentro do Brasil, né? Mas quando a gente fala de um fungo que precisa de chuva para se multiplicar e vento para se dispersar, nós temos que olhar muito Paraguai e Bolívia. Porque basicamente nós temos soja, a nossa soja no Brasil, ela inicia os plantios, vamos dizer assim, no Cerrado e Sul, a partir de setembro. Só que na Bolívia isso já iniciou em julho, no Paraguai já iniciou final de agosto, início de setembro. E se a ferrugem precisa de soja verde para se multiplicar, então ela vai movimentando via correntes de ar e à medida em que eu tenho soja no Brasil, esse fungo migra da Bolívia e do Paraguai para dentro do Brasil. E aí a gente... O que parece, lá o que ocorre no Paraguai não tem nada a ver comigo, não é bem assim. Tem muito a ver comigo. Essa informação não existe. Nós temos totalmente influência e o efeito dos produtos, os fungicidas que são usados lá são os mesmos que o senhor usa aí. Então, os produtos que são usados lá e o fungo que é multiplicado nessa soja, Bolívia, Paraguai e Brasil, o fungo vem se multiplicando. E aí o problema de usar produtos isolados, aplicações atrasadas, porque daí nós vamos ter o quê? Um fungo que vai se tornar resistente a esse fungicida. E aí esse processo que aconteceu na Bolívia ou no Paraguai, chegamos no Brasil e eu tenho uma baixa eficiência porque o produto já foi exposto demasiadamente. Bom, quando ele fala baixa eficiência, vamos lembrar, né? É redução de dinheiro no bolso do produtor. Vamos traduzir isso, né? O prejuízo é grande. Vamos dar alguns números para ficar bem claro para você, produtor aí. No início da primeira aplicação, nós podemos não fazer essa aplicação e sabe qual é o prejuízo que o senhor vai ter? Nós teremos um prejuízo, uma média de 0,5, né? Meio saco de soja por dia de atraso. O senhor não aplicou hoje? Vou aplicar amanhã, meio saco. Vou aplicar depois de amanhã, um saco. E isso vai se somando até o final. Aí poxa, mas como é que vai? De onde sai esse número, né? Que meio saco por dia? Porque a doença evolui. E a doença evolui. Qual é o objetivo de uma doença numa planta, especialmente ferrugem? Derrubar a folha da soja. Quanto mais rápido o senhor perde a folha da sua soja, menos grão, menos enchimento de grão. E isso sai um prejuízo grande no final. Então nós saímos de uma expectativa de um teto produtivo de, vamos dar um número aqui, 80 sacos por hectare. E se eu não proteger a minha soja, não é para controlar a doença na folha, é proteger a área de folha para encher grão, eu consigo chegar no final lá 50, talvez até menos, no final do ciclo. Ou seja, é uma diferença grande, né? Grande. Vamos dar mais uns números. Um custo da aplicação de um fungicida pode estar em torno de uma saca e meia por hectare da aplicação. O senhor pode perder 20 sacos. Então a conta é rápida de fazer, né? É um saco para ganhar 20. Se eu entrar atrasado, eu vou perdendo esse lucro. E como você falou, o produto eu já paguei, o dinheiro não é mais meu. Eu transformei esse dinheiro em produto. O produto pode me dar esse retorno ou não, depende de mim, não é mais do produto exclusivamente. Bom, você ouviu Marcelo Madaloso, fitopatologista da Universidade Regional Integrada, lá de Santiago, no sul do país, que deverá voltar aqui com mais informações para você que acompanha a nossa programação.
Ainda nesta edição, a gente fala mais sobre ferrugem asiática da soja e o aumento no número de casos no Brasil nos últimos dias. O assunto segue sendo soja, mas agora preço. Os valores da saca do grão nos portos do país, que vinham registrando ganhos nas semanas anteriores, agora já apontam queda. Queda influenciada principalmente pela baixa da soja na Bolsa de Chicago. No porto de Paranaguá, se a gente analisar o que aconteceu nos últimos 30 dias, o preço da saca do grão foi crescendo até o início, primeira semana de dezembro, mas de lá para cá voltou a recuar. No dia 20 de novembro, Porto de Paranaguá pagava R$ 74,70 pela saca do grão. No dia 1º de dezembro, chegou aos R$ 75,30 e no dia 7 do mês, aos R$ 76,00, chegando no valor mais alto deste último período. Já no dia 14 de dezembro, recuo para a soja no Porto Paranaense. R$ 75,50 foi o valor anotado. E nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, preço da soja no Porto de Paranaguá volta aos R$ 73,00. O movimento no Porto de Santos, o de maior movimentação para a soja no país, também seguiu este mesmo ritmo. Elevação nas semanas anteriores até meados deste mês, mas de lá para cá voltou a recuar. Na data do dia 20 de novembro, cotação da soja no Porto Paulista era de R$ 74,50. No dia 29 do mês, chegou a cair ainda mais, fechando no dia aos R$ 73,50, mas voltou a subir na primeira semana de dezembro, encerrando na data do dia 6 a R$ 75,00 a saca. De lá para cá, houve recuo e não houve mais elevação. No dia 15 de dezembro, o valor da soja no Porto de Santos era de R$ 74,80. E nesta quarta-feira, dia 20, cai para R$ 73,00, acumulando perdas, portanto, de 2% em 30 dias. A gente acompanha agora como estão os valores de cada saca do grão, mas nos estados produtores. Veja só. Esta última terça-feira foi mais uma sessão de baixa para o mercado da soja operando na Bolsa de Chicago. Os negócios seguem em ritmo fraco em virtude da falta de notícias que poderiam gerar alguma especulação e também em virtude do movimento comum para essa reta final de ano, que é de enfraquecimento dos negócios. Soja negociada na Bolsa de Chicago, neste momento, vem operando com alta, mas veja que as posições estão em patamares bem menores do que os vistos há poucos dias. A posição de janeiro vem a $9,58 mais 25 por bushel, recuperando hoje 0,23%. Soja para entrega em março sobe 0,25%. Negocia o bushel do grão a $9,69 mais 25. Contratos para maio operam a $9,80 mais 50, com alta de 0,28%, e a posição de julho recuperando agora 0,25%, negociando o bushel do grão a $9,90 mais 75. Nesta última terça-feira, os Estados Unidos até anunciaram a venda de 174 mil toneladas de soja para destinos não declarados, mas nem essa informação foi capaz de animar o mercado. Normalmente, nesta época do ano, os Estados Unidos são os maiores fornecedores mundiais de soja, mas neste ano de 2017 é o Brasil que tem conquistado as principais compras chinesas para a temporada 2017-2018. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil já exportou no acumulado de dezembro, o que significa 11 dias úteis, 1.236.000 toneladas de soja. O ritmo é incomum para o Brasil nesta época do ano. Em todo dezembro de 2016, por exemplo, o montante embarcado foi de cerca de 650 mil toneladas.
E a gente segue vendo componentes para a formação do preço da saca da soja aqui no Brasil. A gente já viu a soja em Chicago, vamos agora ao preço do dólar frente ao real. A moeda norte-americana registrou 3 sessões seguidas de desvalorização. As quedas foram pequenas, mas já trouxeram patamares menores para a moeda norte-americana aqui no país. Vamos acompanhar em tempo real agora como se comporta o câmbio no país. Vem na estabilidade, no momento com leve alta de 0,03%, negociado a R$ 3,29 mais 9. E o Agricultura BR vai para o primeiro intervalo desta edição. Fique conosco, no próximo bloco você acompanha mais uma reportagem da série que fala sobre a falta de infraestrutura logística no agronegócio do Brasil. Voltamos já. As vendas de máquinas agrícolas cresceram no Brasil, fato que pode representar maior investimento no setor. Mas esta situação também pode ser atribuída às más condições das estradas do país. Dando continuidade à série de reportagens que fala da logística no agronegócio, você fica agora com a matéria de Kleber Rabelo e a situação em Mato Grosso do Sul. Depois de 2 anos em crise, o setor de venda de máquinas agrícolas voltou a crescer no Brasil. Em 2016, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registrou uma queda de quase 5% nas vendas. Já neste ano, de janeiro a outubro, o setor registrou um aumento de 4,4%. Números positivos em um ano de crise econômica e um aumento já esperado, de acordo com este proprietário de uma transportadora. Segundo ele, a maior parte dos fretes de máquinas agrícolas que saem de Campo Grande vai para o estado do Mato Grosso, substituir equipamentos usados em função das grandes áreas de plantio. Além da renovação da frota, existe também a aquisição de novos equipamentos, né, em função do aumento da área cultivada. Já era previsto que houvesse esse aumento em função do crescimento, né, do plantio. Mesmo com o crescimento nas vendas de máquinas agrícolas, há uma situação que ainda prejudica o aumento dessa estatística: a situação precária das rodovias estaduais. Como consequência, as transportadoras precisam cobrar um frete ainda mais caro para realizar o transporte dessas máquinas. Existe o aumento do frete, né? Do valor do frete é repassado em cima do produto, né? Então ele tem uma composição aí devido ao desgaste que dá aos caminhões, pneus, a demora. Em função disso tudo existe um reajuste no valor do frete nas regiões onde o asfalto ele está comprometido, em vários lugares, né? E quem compra reclama disso, estranha o valor por ter que cobrar um pouco a mais? Muitas vezes existe essa situação de não adquirir o material em função do valor. E sim, é claro que essa composição de valor ela é repassada para o consumidor. E para 2018, né? Tivemos um crescimento, em 2017, 2018 a expectativa é que cresça ainda mais esse percentual de transporte. Sim, claro, em função do aumento da área plantada, né? Com certeza nós vamos ter dificuldade em caminhões no futuro aí de 2018. Vai faltar caminhão? Acredito que sim. Até hoje, o escoamento de safra ele está ainda precário em função da falta de caminhões no estado para que seja feito o escoamento devido. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária apresentou nesta última terça-feira sua 5ª estimativa para a safra de milho do estado e também para o valor bruto da produção do cereal. O IMEA trouxe também a primeira estimativa do valor bruto da produção do milho para o ciclo 2017-18. No que diz respeito à safra 16-17, o valor bruto da produção do cereal ficou estimado em 8 bilhões e 600 milhões de reais, um volume de
de receita, que ficou 38% acima da safra anterior a 15/16. Isso foi decorrente do recorde da produção da safra passada. Já o valor bruto da produção do milho no Mato Grosso no ciclo 17/18 ficou estimado pelo IMEA em 8 bilhões e 500 milhões de reais, o que representa uma queda de 0,7%, por sua vez, em relação à safra 16/17. Isso acontece devido à expectativa de uma menor produção para esta nova safra, temporada 17/18. Segundo o IMEA, a menor safra prevista é estimulada pelas baixas cotações do cereal e pelo alto custo de produção. No Mato Grosso, a área destinada ao milho na segunda safra deve ficar até 10% menor. De acordo com o IMEA, ela deve alcançar 4.248.000 hectares. A produtividade média estimada é de 97,1 saca de 60 quilos por hectare, o que representa uma baixa de 9,4% em relação ao ciclo 16/17. Com isso, a área menor e rendimento também mais baixo, a produção vai ficar 18,7% menor no ciclo novo, chegando aos 24.740.000 toneladas. E a gente fala agora ainda sobre milho por aqui. Vamos agora acompanhar as cotações de mercado para a região sul do Brasil e o que houve com as negociações da saca do cereal nos últimos 30 dias. Em primeiro lugar, a gente traz o destaque para o estado do Rio Grande do Sul. No acumulado do último mês, a gente observa a alta de 3% acontecendo. No dia 20 de novembro, cotação média no estado estava em R$ 30 a saca. O valor da saca subiu para R$ 31 no dia 30 de novembro e assim permaneceu. Até esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, o valor da saca do milho no estado gaúcho segue nos R$ 31 a saca. Para o estado catarinense, não há oscilação nestes últimos 30 dias. Veja só. O valor de mercado por lá segue nos R$ 30 a saca para a média estadual. Portanto, valor para o milho no estado de Santa Catarina permanece o mesmo na comparação com 30 dias atrás. Por fim, vamos ao estado do Paraná, trazendo o último estado da região sul. Também houve alta por lá nos últimos 30 dias. E o mercado chegou a trazer uma oscilação mais intensa do que os dos demais estados. No dia 20 de novembro, a cotação média do milho no estado paranaense era de R$ 26,50. Valores caíram para R$ 26 no dia 30 do mês e voltaram aos R$ 26,50 na primeira semana de dezembro. Valor este permaneceu assim até o dia 12, quando nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, voltou a registrar ganhos, trazendo o valor da saca do milho no estado do Paraná para R$ 27. Isso equivale, portanto, a 2% de alta no último mês, ou valores 50 centavos mais alto na comparação com a saca negociada há um mês. O que tem estimulado os valores do milho aqui no Brasil são as exportações do cereal, que seguem bastante aquecidas. A gente confere agora mais cotações do milho para o estado paranaense, desta vez por município. E a safra de verão de milho já está toda implantada no estado do Paraná. Vamos acompanhar como estão as condições dessas lavouras, então. De acordo com a Secretaria de Agricultura do estado, a condição era de 89% das lavouras para a classificação boa na data do dia 11 de dezembro. Na época, 10% das lavouras se encontravam em condições médias e 1% em condições ruins, em reflexo do clima no estado do Paraná, que ficou seco durante alguma parte deste início de safra.
Em relação à condição das lavouras, no ano passado elas eram muito melhores, é claro, para o estado do Paraná. O clima foi excepcional em boa parte do país e no Paraná não foi diferente. A gente acompanha agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se desenha para o Paraná e os demais estados da região sul do país nos próximos dias. Ela fala também sobre a umidade do solo, que esteve prejudicada nas últimas semanas pela falta de precipitações. Os índices de umidade do solo nas áreas produtoras de milho no sul do Brasil ainda seguem favorecendo o crescimento das lavouras. Agora, os índices de umidade seguem mais elevados no estado do Paraná, Santa Catarina, até aqui o norte do Rio Grande do Sul, justamente em áreas produtoras do oeste do Paraná, oeste catarinense e também do norte do Rio Grande do Sul. Nessas regiões, a umidade do solo ainda fica com índices em torno de 60% a 70%. E nos próximos dias, tem condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das lavouras, porque volta a ter previsão de chuva na maior parte do sul do Brasil. Dessa vez, o volume de chuva mais elevado fica concentrado no estado do Paraná. Mas grande parte de Santa Catarina, até aqui, o extremo norte gaúcho, ainda devem receber instabilidades mais significativas, ou seja, que tem potencial para aumentar os índices de umidade do solo. No estado do Paraná, é onde a chuva vem mais forte ainda. Previsão de acumulados elevados de até 100 milímetros, tanto no oeste como também no leste paranaense. No decorrer da segunda semana, entre os dias 26 até o dia 30 de dezembro, essa condição de chuva abrangente ainda segue persistindo na região sul. E é entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná que as instabilidades seguem de maneira bastante expressivas. Dessa vez, o volume de chuva não vai ser tão elevado, mas mesmo assim, ainda chove em torno de acumulados de 30 milímetros no estado do Paraná. Mas para o começo do mês de janeiro, até pelo menos o dia 4, essas instabilidades persistem nos 3 estados e o estado do Paraná ainda recebe instabilidades expressivas e também que tem potencial para manter a umidade do solo mais elevada. O acumulado ainda segue em torno de 30 milímetros no estado do Paraná. Então, ao longo das próximas semanas, ainda tem previsão de chuva na região sul, principalmente em áreas produtoras do Paraná, é onde a chuva deve ocorrer de maneira mais persistente e com volume mais elevado. Só que em áreas produtoras tanto do norte do Rio Grande do Sul e também da faixa oeste de Santa Catarina, essa condição de pancadas, mesmo que mais fracas, ainda tem condições de manter a umidade do solo um pouquinho mais elevada. Então, ao longo desta segunda quinzena do mês de dezembro, a tendência ainda é de chuvas expressivas e frequentes em áreas produtoras de milho da região sul. Com isso, as lavouras devem conseguir manter bom ritmo de crescimento ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui a gente segue falando de milho. Vamos agora acompanhar o mercado futuro do cereal no cenário internacional. Milho negociado na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira vem operando em campo positivo. Ainda assim, as posições vêm para lá de baixas. Lembrando que uma faixa de referência para este mercado é acima de $4 por bushel. A gente acompanha como o mercado vem pressionado. Milho para entrega em março opera agora $3,48 por bushel, leve alta de 0,14%. Negócios para entrega em maio vêm a $3,56 mais 50, alta agora de 0,21%. Milho para entrega em julho sobe 0,13% e é negociado a $3,64 mais 75. E o bushel para entrega em setembro vem a $3,72 mais 25, alta para esta posição de 0,20%. De volta ao mercado físico do Brasil, acompanhe como estão as cotações da saca do cereal nesta quarta nos estados produtores. É hora de acompanhar como que o trigo tem sido negociado na região sul do Brasil. Vamos aos preços, então. Em primeiro lugar, o estado do Paraná.
que no acumulado deste mês de dezembro vem registrando algum ganho, alta de 0,78% na comparação com os valores de fechamento de novembro. Ainda assim, preço segue oscilando bem. Os valores nesta última semana caíram, saindo de R$ 660 no dia 13 de dezembro para fechar esta última terça, dia 19, a R$ 653,03. Este é o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. No estado do Rio Grande do Sul, a cotação que a gente traz em destaque é para o trigo tipo brando. No acumulado de dezembro também há ganhos. Eles são de 0,88%, com o valor da tonelada fechando nesta última terça, dia 19 de dezembro, a R$ 584,02. Vamos acompanhar um pouquinho do mercado internacional do trigo, então. Negócios na Bolsa de Chicago para esta commodity. Lembrando, o valor de referência considerado positivo para o trigo é acima de $5 por bushel. Valores também vêm muito baixos por conta da alta oferta do cereal no mundo todo. Veja que o trigo para entrega em março de 2018 é negociado agora em Chicago a $4,19 por bushel, com baixa de 0,11%. Posição de maio, $4,31 mais 50, queda de 0,28%, enquanto o trigo negociado para entrega em julho cai 0,39% agora, vindo a $4,44 mais 75. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Tem a previsão do tempo especial para Minas Gerais e Espírito Santo. Voltamos já. O Ministério da Agricultura lançou neste mês de dezembro o selo Agro Mais Integridade, uma medida para trazer mais transparência entre as relações do agronegócio. Você que representa alguma empresa ou entidade do setor, preste atenção neste recado. Gente, o agronegócio sempre foi um dos pilares da nossa economia. Não importa o momento, o campo sempre esteve presente com a sua força, o seu dinamismo, segurando o tranco. Pelo seu trabalho, o produtor rural merece todo o reconhecimento e é por isso que o Ministério da Agricultura criou o selo Agro Mais Integridade para destacar todas as empresas do agronegócio que trabalham com ética, transparência, respeito às leis, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Mais do que um reconhecimento da sua competência, o selo Agro Mais Integridade vai valorizar a sua marca, porque consumidores e investidores estarão de olho em quem produz com ética, integridade, respeitando o trabalhador e o meio ambiente. Quer saber como obter o selo e ser líder no reconhecimento dos brasileiros? Acesse o site agricultura.gov.br e veja como obter o selo Agro Mais Integridade. E o IBGE entrou no terceiro mês de apuração do Censo Agropecuário 2017. Uma verdadeira radiografia do setor agropecuário do país. Os dados estão sendo coletados em todas as regiões brasileiras e devem ser apresentados no ano de 2018. Acompanhe de como está sendo feito este trabalho com Odacil Canepa. São mais de 5 milhões de propriedades rurais que vão ser visitadas pelos 20 mil recenseadores que estão em campo desde outubro. A expectativa na fase inicial da coleta já foi atingida, com 1 milhão de imóveis rurais visitados em todo o país. Até fevereiro de 2018, o IBGE espera terminar a fase de coleta de dados. O censo, que vai percorrer todo o país, conta agora com o apoio de entidades como a CNA, a FPA e agora a OCB. Então, tendo em vista a relevância do censo, dessa ferramenta do censo para o cooperativismo agropecuário, a OCB fez e firmou um convênio, um acordo de parceria com o IBGE, e a ideia é justamente apoiar na divulgação, utilizando as suas próprias mídias, fazendo e sensibilizando com que as cooperativas entendam a importância e a relevância do censo e também sensibilizem os seus produtores a receberem em suas propriedades os recenseadores do IBGE. Então, por isso tem sido muito importante realmente o incentivo e a participação da OCB nesse processo, como de outras entidades que também estão conveniadas e também estão apoiando o IBGE aí na elaboração e no desenvolvimento do censo agropecuário. Veja os números do censo agropecuário brasileiro. Municípios: 5.570. Estabelecimentos: 5.300.000. Recenseadores: 19 mil. Orçamento:
770 milhões de reais. O último censo agropecuário realizado pelo IBGE foi em 2007. Odacil Canepa para o SBA. Atenção agora para o mercado cafeeiro. A gente começa trazendo os destaques para a variedade arábica e o que aconteceu nos últimos dias no mercado físico do Brasil. Tomando como referência o valor da saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo, grão tipo 6, bebida dura para melhor, esta última terça-feira, dia 19 de dezembro, registrou leve oscilação para cima, chegando ao valor de R$ 445,94 pela saca do grão. Este setor de arábica tem sofrido forte influência do mercado de Nova York, que tem operado com muita pressão. Aqui no Brasil, o valor do arábica já caiu 2,26% no acumulado deste mês de dezembro. Agora a gente confere então o que acontece com o mercado nova-iorquino nesta quarta-feira, que traz influência direta aqui nos negócios do Brasil. Café arábica vem operando hoje com recuperação, alta superior a 1%. Não dá para dizer que é uma alta significativa, uma vez que os valores de referência são acima de $1,30 por libra-peso. O valor vem, portanto, em recuperação. Café arábica negociado em Nova York para entrega em março opera a $1,23 mais 20 por libra-peso, sobe agora 1,19%. E há negócios também para a posição de maio, que agora vem a $1,25 mais 50 por libra-peso, alta de 1,20%. Últimos negócios para a posição de julho de 2018 estavam em $1,27 mais 85 por libra-peso. A gente fica sabendo agora mais sobre o clima aqui no Brasil, que tanto influencia o mercado lá de Nova York. O Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo e o que acontece com as áreas produtoras aqui interfere no cenário internacional. A região produtora de café arábica em Minas Gerais recebeu recentemente um volume excessivo de chuvas. A gente quer saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essas chuvas chegaram a atrapalhar a produção e como que elas se estenderam também para o estado do Espírito Santo, maior produtor de conilon. Vamos acompanhar os destaques agora, então. As instabilidades no Sudeste vão ganhar intensidade ao longo das próximas semanas, o que traz bastante otimismo para os produtores de café, porque essas chuvas têm potencial para seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada, o que segue favorecendo ao crescimento dos cafezais. Agora, os índices de umidade do solo na região Sudeste seguem mais elevados, principalmente em Minas Gerais e até no Espírito Santo. Apenas aqui no interior do estado de São Paulo é que a umidade diminuiu no decorrer dos últimos períodos por conta do predomínio de tempo mais seco, mas não a ponto de trazer preocupação para os produtores de café. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva na região Sudeste. E as chuvas mais expressivas vão se concentrar aqui no estado de São Paulo. Uma frente fria vai avançar pela costa da região Sudeste, ainda que de forma mais afastada pelo oceano, mas ainda vai ajudar a garantir chuvas fortes, principalmente no estado de São Paulo, alcançando até aqui algumas áreas do sul de Minas Gerais. Acumulados elevados de até 70 milímetros no estado paulista. Só que essa chuva não vai conseguir alcançar ainda ao longo dos próximos 5 dias nas áreas mais ao norte do Sudeste. Previsão de chuvas mais fracas no extremo norte mineiro e ainda também no Espírito Santo. Essa chuva mais fraca agora ao longo dos próximos 5 dias no Espírito Santo acabou trazendo até um pouco de preocupação para os produtores. Só que essa chuva não cessa de vez. Tem algumas pancadas de chuva de maneira bastante isolada, só que essas chuvas mais fracas também duram pouco tempo, porque a partir da semana seguinte, a chuva mais expressiva começa a migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte do Sudeste. Então, tanto a faixa leste mineira como também o Espírito Santo voltam a receber chuvas expressivas e com volumes elevados, de até 70 milímetros, tanto aqui no leste mineiro como também no Espírito Santo. Dessa vez, a chuva no estado de São Paulo acaba perdendo um pouco mais de intensidade, mas também ainda não cessa. Previsão de acumulados em torno de 30 milímetros. No decorrer do terceiro período, entre o dia 31 de dezembro até o dia 4 de janeiro, as chuvas fortes ainda persistem na região Sudeste. Então, as instabilidades ganham intensidade, acabam se tornando um pouco mais abrangentes também. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros em grande parte de Minas Gerais e até no Espírito Santo. Então, ao longo das próximas semanas, grande parte das áreas produtoras de café, tanto do estado de São Paulo, Minas Gerais e até do Espírito Santo, ainda devem receber instabilidade
variabilidades expressivas e frequentes, especialmente durante esta segunda quinzena de dezembro até o comecinho do mês de janeiro. Com isso, os produtores de café ainda seguem otimistas, porque essas pancadas de chuva têm potencial para seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E são essas chuvas mais frequentes no estado do Espírito Santo que têm influenciado negativamente o mercado de café conilon. O estado é o maior produtor dessa espécie do grão aqui no Brasil e, portanto, o clima bom por lá indica uma safra positiva. Grande oferta do produto traz o mercado para baixo e é isso que a gente tem visto. Além do Espírito Santo, Rondônia e Bahia, que também são produtores de conilon no Brasil, têm recebido clima favorável à produção e ajuda também a baixar os valores. No acumulado deste mês de dezembro, o valor da saca de 60 quilos do conilon, tipo 6, peneira 13 e acima, acumula queda de 4%. O valor, nesta última terça-feira, dia 19 de dezembro, chegou aos R$ 357, de acordo com a apuração do CPEA. Estes valores de referência são do estado capixaba. A gente acompanha agora o que acontece no mercado internacional do café conilon. Lá fora ele é chamado de robusta e a bolsa referência para essa commodity é a de Londres. Os valores no cenário internacional também vêm bastante pressionados por conta do Vietnã, que é o maior produtor desta variedade no mundo e, ao que tudo indica, vai ter uma safra boa também no ano que vem. Café robusta negociado em Londres vem nesta quarta-feira operando com alta. A alta não é tão expressiva e não chega, portanto, a mexer muito com os valores que seguem bem baixos. A posição de janeiro vem na casa de $1.717 por tonelada, leve alta de 0,05%. Março opera a $1.715 a tonelada, recuperando hoje 0,11%. A pequena alta para maio é de 0,17%, que vem agora a $1.725 por tonelada, e julho, $1.767. Esta posição com uma alta um pouquinho mais expressiva de 0,28%. Vale lembrar que os valores na casa de $1.700 por tonelada seguem muito baixos, uma vez que o número que o mercado fica de olho é acima de $2.000 por tonelada. E hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala de feijão e do feijão calpi, que tem aumentado a sua área plantada no Brasil nos últimos períodos. Voltamos já. O cultivo do feijão calpi no Mato Grosso foi contemplado pela primeira vez com o zoneamento agrícola de risco climático, uma política pública da agricultura que visa indicar ao agricultor qual a melhor época de plantio em decorrência dos eventos climáticos e também garantir segurança ao agricultor, como dar acesso ao seguro agrícola e outras proteções. A produção de feijão calpi está em grande crescimento no estado mato-grossense. O grande foco é a exportação, principalmente para os países asiáticos. O interesse pelo cultivo do grão tem crescido no Brasil. Tanto é que, recentemente, envolvidos com o setor, levantaram a hipótese de haver excesso de produção nesta safra, que, consequentemente, causaria uma baixa forte nos preços. A portaria que vai indicar o zoneamento agrícola de risco climático para o feijão calpi no Mato Grosso deve ser publicada ainda neste ano de 2017. A gente acompanha agora como estão as cotações do feijão calpi, então, pelo Brasil. A referência é do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Veja que o valor da saca de 60 quilos do grão no porto de Paranaguá foi negociado nesta última terça-feira, dia 19, a R$ 57. A saca em Sorriso, no Mato Grosso, fechou o dia a R$ 67. Em Lucas do Rio Verde, também no estado mato-grossense, o valor da saca de feijão calpi foi de R$ 68 nesta terça. E em Primavera, a R$ 70 foi o valor da negociação. A gente confere agora mais cotações de feijão pelo Brasil, desta vez para o feijão carioca, nota 8,5.
O ano de 2017 foi de baixa rentabilidade para o setor de hortaliças do Brasil. A grande produção obtida no ano, em virtude de um clima que foi favorável em boa parte do país, gerou uma oferta abundante do produto. Mas a demanda não foi tão grande assim e, com isso, houve excesso. Isso pressionou bastante os valores no mercado. Diante deste cenário, que não foi bom em 2017, a área destinada a verduras e legumes em 2018 deve cair no Brasil. Deve cair em 5%, de acordo com uma pesquisa feita pelo CPEA, que foi publicada nesta semana no Anuário de Hortaliças. De acordo com esta pesquisa do CPEA, os maiores recuos em hortaliças devem acontecer para o tomate de mesa, a cebola e a cenoura. Tomate de mesa deve recuar em 9,9% na área plantada, a cebola 8,5% e a área destinada à cenoura no Brasil deve recuar em 7,2% neste novo ciclo. A situação para as frutas também não foi tão favorável assim neste último ano de 2017. A receita só não foi pior porque as exportações, estas sim, seguraram o setor da fruticultura aqui no Brasil, gerando lucro. Ainda assim, há expectativa de recuo na área plantada com frutas no Brasil neste ciclo novo, temporada 2017-2018. A área com frutas deve cair no total 1,8%. Aqui estão as frutas que devem ter um maior recuo. A melancia deve ter uma diminuição de 14,5% na área plantada. O mamão aparece em segundo lugar com 9,7%. E a uva de mesa com recuo de 4,5% na área investida. O posicionamento dos agricultores em diminuir a área plantada com hortaliças e frutas no Brasil neste ano de 2018 deve, por sua vez, trazer um impacto positivo no mercado. Com menor oferta sendo colocada à disposição, os valores devem subir. De acordo com o CPEA, com isso, 2018 pode ser um ano promissor para o setor de hortifruti do Brasil. E é hora de mais um intervalo por aqui. Já já a gente volta trazendo notícias para o setor do cacau no país. Tem também a previsão do tempo para o Nordeste. Não saia daí, voltamos já. Produtores que participaram de um dia de campo em Mato Grosso tiveram a oportunidade de conhecer novas ferramentas que auxiliam no aumento da produtividade das lavouras. Conheça quais são elas na reportagem de Valdir Pacheco. Em Nova Santa Helena, município distante 637 quilômetros de Cuiabá, no norte de Mato Grosso, foi realizado no campo experimental da Fazenda Cruzeiro um dia de campo para apresentar diversas ferramentas que estão disponíveis aos produtores. O objetivo desse dia de campo é apresentar aos produtores presentes os principais fatores decisivos para aumentar a produção em mais de 70 sacas por hectare. Todo o trabalho de pesquisa nesse experimento está sendo conduzido pelo agrônomo e consultor Jefferson Gabardo. Aqui é uma estação experimental dentro da fazenda de um cliente que a gente dá a consultoria, exato. Então a ideia é fazer o quê? Com que ele conheça as variedades que estão entrando no mercado, né? Plantada em 3 populações, para a gente, além de ver a característica das variedades, a gente saber que população encaixar no futuro, com o objetivo de diminuir ciclo e aumentar a produtividade. Também usamos técnicas novas, né, como espaçamento de 25 centímetros intercalado com 50, plantio adensado, adubo nitrogenado na base, certo? Adubo de base, e também testamos vários produtos, tanto de tratamento de semente como os enraizadores que tem no mercado hoje. Isso tudo com o objetivo de mostrar as ferramentas que aumentam a produtividade, porque o custo de produção está cada vez mais alto. Então o produtor tem que ser mais eficiente numa hora dessa. Exatamente. Além de ser eficiente, tem que ser produtivo. E o melhor dinheiro de se ganhar, ou melhor dizendo, o dinheiro mais fácil de se ganhar é aquele que a gente deixa de perder. Então, com esse tipo de trabalho, com esse tipo de pesquisa, a possibilidade de ter erros na frente, numa escala maior na safra, são menores. As tecnologias aplicadas nesse experimento vão desde espécies com resistências ao estresse hídrico até o tratamento de sementes. No Mato Grosso, na verdade, a gente tem um excesso de chuva na colheita. Isso a gente também acompanha bastante. Então, um campo demonstrativo como esse traz essas duas observações para a gente acompanhar e ver qual vai ser o melhor comportamento e
junto com o agricultor, a gente tomar a decisão de qual a melhor variedade a ser utilizada e qual é o manejo integrado, tanto da adubação quanto dos defensivos agrícolas, para atender o objetivo do produtor, que é conseguir colher mais. Está aí o exemplo das diamidas que estão vindo aí, seria uma nova geração de produtos destinados ao tratamento de semente para insetos sugadores, mastigadores, que tem não só do solo para baixo, quanto do solo para cima. Então, esse é o objetivo, é trazer uma ferramenta a mais para o agricultor. O evento foi voltado para técnicos e produtores rurais como Maurício Martins, que veio de Marcelândia, mais ao norte do estado. Nós, produtores, tem que ter sempre tecnologias novas e acompanhar. Se nós não acompanhar, o nosso custo fica cada vez mais caro. Então, tudo, no grande momento a gente acha que é caro, mas a correr do tempo, com tecnologia nova, a gente vai barateando o custo e produzindo mais. A região de Nova Santa Helena, durante anos, foi muito focada na pecuária. A agricultura ainda é recente. Isso foi muito bom, porque hoje aqui, as nossas áreas aqui são áreas praticamente de 5 anos para cá, 4 anos para cá, que começou a se plantar soja aqui na nossa região. E cada dia está vindo com toda a força aqui. E nós temos umas terras muito produtivas na nossa região, que são umas terras de argila, umas terras muito produtivas. E temos num lugar muito bom, temos do lado da BR-163. Valdir Pacheco para o SBA. Uma consultoria será contratada para elaborar um novo modelo de organização para a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Um edital que trata deste assunto foi publicado na última sexta-feira. O objetivo da ação é modernizar a gestão do setor no Brasil e aperfeiçoar as políticas envolvendo a cultura, desde a promoção do seu desenvolvimento sustentável até as questões de segurança alimentar e competitividade no mercado. As atividades dos segmentos do cacau e do chocolate geram receita da ordem de 23 bilhões de reais anuais para a economia brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, com a adequação das estruturas organizacionais, novos mercados poderão ser conquistados. Para os envolvidos com a comissão, esta mudança toda deve trazer ainda mais pesquisa e inovação para o setor, além de atrair novos investimentos nacionais e internacionais. Você confere agora como estão as cotações do cacau pelo Brasil. O clima é destaque mais uma vez aqui no Agricultura BR. As informações são agora para a região Nordeste. Acompanhe os detalhes com Juliana Rezende. O restante do mês de dezembro deve ser marcado por chuvas de fraca intensidade na região Nordeste. A região Nordeste acaba sendo influenciada por conta da circulação dos ventos no alto da atmosfera, que acabam inibindo a formação de nuvens de chuva muito expressivas. Então agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais elevada em algumas áreas aqui do oeste e também do sul da região, por conta das últimas chuvas que acabaram sendo um pouco mais fortes e conseguiram aumentar a umidade do solo. A situação é um pouco diferente aqui na faixa norte. A umidade do solo segue mais baixa nessas áreas por conta das chuvas escassas. Agora nos próximos 5 dias não tem previsão de muita mudança no tempo na região Nordeste. Tem chuva, até que de maneira abrangente, só que não de forma muito expressiva. O volume é baixo na maior parte da região Nordeste. Apenas aqui no Maranhão é que a chuva ganha um pouco mais de intensidade, só que ainda de maneira bastante localizada. No decorrer da segunda semana, previsão de chuvas abrangentes, só que fracas. Acumulados baixos, em torno de 15 milímetros aqui nessas áreas. Apenas nas áreas mais ao sul da Bahia que a chuva consegue ganhar um pouco mais de intensidade e os acumulados podem alcançar em torno de 30 milímetros. Mas é uma chuva muito concentrada no extremo sul baiano. Nessas áreas aqui do leste da região Nordeste, pancadas perdem intensidade, não tem previsão de chuva, o tempo firme vai predominar. E no decorrer do terceiro período, essa mesma condição vai persistir, de tempo firme aqui no leste nordestino, enquanto que do centro a oeste, pancadas mais frequentes, mas com volume baixo. Então, a tendência é que a disponibilidade hídrica do solo tenha pouca modificação no decorrer dos próximos períodos,
por conta das chuvas que não devem ganhar muita intensidade e persistem na região nordeste de maneira mais fraca. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Novos casos de ferrugem asiática da soja foram identificados no Brasil nos últimos dias. Ao todo, agora, o Brasil já contabiliza 22 ocorrências na safra 2017-2018. O Paraná lidera essa lista, tem ao todo, de acordo com o consórcio anti-ferrugem, 12 casos. O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar com 5 focos da doença. Santa Catarina tem 2 casos, assim como São Paulo. E Minas Gerais tem 1 caso de ferrugem asiática em lavouras comerciais de soja neste ciclo. Santa Catarina é o novo estado que aparece nesta lista. Até o último fim de semana não tinha nenhum registro, mas teve nesta última segunda, dia 18 de dezembro. 2 municípios registram, portanto, ferrugem asiática neste ciclo. Municípios de Ouro Verde e de São Domingos. De acordo com o consórcio anti-ferrugem, o volume de casos da doença agora se equipara ao que o Brasil tinha nesta mesma época do ano passado. O melhor controle para a ferrugem asiática da soja é o período de vazio sanitário. Mas quando a doença se instala nas lavouras, o manejo correto é a aplicação de químicos. Sobre o uso de fungicidas multissítios nas lavouras de soja, a gente acompanha agora uma entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Júnior. Rafael, obrigado por ter vindo. Nós já comentamos com um pesquisador lá do sul do país, né, Marcelo Madaloso, sobre a importância de trabalhar com produtos que fazem o combate à ferrugem asiática, mas produtos inovadores. E você, que é gerente de desenvolvimento e inovação da UPL, tem novidades para contar. Que produto é esse que contribui para evitar o avanço da ferrugem? Como o pesquisador Marcelo Madaloso já colocou para nós enfrentamos um cenário da resistência da ferrugem asiática da soja no Brasil. É uma doença relativamente jovem, deve ter ao redor de 16 anos de ocorrência no nosso país, porém ela pode assolar as lavouras brasileiras, né? E com o passar do tempo, da adaptação dessa doença no país e aplicação sucessiva, o que é absolutamente normal para o controle dessa doença, de fungicidas que a gente chama de sítio específico, ou seja, eles agem em apenas um ponto único no metabolismo do fungo. Em aplicações sucessivas ao longo dos anos, nós fomos selecionando os indivíduos menos sensíveis a esse fungicida. Ou seja, fungos mais resistentes. Fungos mais resistentes. Essa é a linguagem, na prática, do que vem acontecendo no Brasil. Nós estamos enfrentando o cenário da resistência da ferrugem asiática da soja para muitos dos fungicidas que têm apenas o sítio específico como modo de ação. E o que a gerência de inovação, que você é responsável lá na UPL, tem de novidade para quem trabalha com sojicultura? Nós, antevendo esse cenário, o que é absolutamente normal na agricultura, em culturas extensivas, especialmente no país tropical, nós trouxemos para o Brasil a tecnologia dos fungicidas multissítios, ou seja, são modos de ação consagrados e conhecidos ao redor do mundo, mas nós trouxemos e customizamos para a realidade brasileira. Ou seja, através do pioneiro fungicida multissítio disponibilizado no mercado pela UPL, que é o Uniseb Gold, o agricultor ele aprendeu, começou a entender a importância do manejo com o fungicida multissítio no sistema. Para quê? Tanto para elevar o patamar do controle da ferrugem asiática da soja, quanto para manejar a resistência. O que significa manejar a resistência? É aumentar a longevidade desses produtos que eles já conheciam antes ou desses produtos que estão chegando no mercado agora. Ou seja, a UPL traz para o Brasil o fungicida multissítio para a sojicultura brasileira. Antecipando também novas tendências e também de otimização e inovação, principalmente para o agricultor, nós trouxemos agora as formulações prontas. O que significa formulação pronta? São as combinações do fungicida multissítio com o fungicida de sítio específico. O fungicida de sítio específico ele é extremamente importante e útil para o agricultor. Porém, mediante o cenário da resistência no Brasil, se faz necessária a combinação com o multissítio. E o que nós trouxemos para o mercado agora, inicialmente com o Uniseb Glory, que é uma combinação do multissítio com o sítio específico, nós estamos trazendo mais recentemente um produto que ele combina um multissítio e mais 2 sítios específicos, chamado Triziman. O nome comercial é Triziman, ele está disponível para comercialização já nesta safra 17 e 18, para a cultura da soja especificamente. Ele foi desenhado para essa cultura, ele foi desenhado
para a sustentabilidade da sojicultura no país através do manejo da resistência e os altos patamares de controle da ferrugem asiática da soja. Ou seja, para o sojicultor, ferrugem asiática é um grande problema. Sim. E é preciso estar sempre atento às inovações. Então temos agora um produto diferenciado para controlar a ferrugem asiática. Agora, a ferrugem é um problema e vai continuar um problema para o sojicultor, não? Sim, a ferrugem ela é um grande problema, né? O Dr. Marcelo Madaloso já explicou para nós. Ela, se não controlada ou se controlada de forma errada, começando aplicações tardias, né? Não promovendo o monitoramento da lavoura, ela de fato pode diminuir o potencial produtivo do agricultor brasileiro. E muito. E muito, né? Nós falamos aí ao redor de meio saco por dia. A cada dia que você atrasa a sua aplicação com fungicida, o prejuízo potencial que o agricultor pode ter. Ou seja, o importante para o agricultor é proteger o potencial produtivo. Mediante uma doença tão avassaladora como é a ferrugem asiática da soja, nós estamos falando de 35 milhões de hectares plantados mais ou menos dentro do mesmo período em um país tropical. Muita chuva, altas temperaturas, em muitos lugares noites com temperaturas mais amenas. É o mundo ideal, o cenário ideal para o desenvolvimento de uma doença como a ferrugem asiática da soja. O que acontece? Se não bem controlada, se não associada a boas práticas agrícolas, ou seja, respeito do vazio sanitário, plantio dentro da janela recomendada, variedades com ciclo menores, né, para evitar a exposição muito grande dessa cultura às doenças que podem ocorrer durante o ciclo da cultura, as recomendações que nós temos do FRAC, o Comitê de Ação de Resistência de Fungos a Fungicidas, que diz categoricamente use sempre o fungicida multissítio em associação com sítios específicos. Então é um conjunto de práticas que o agricultor deve adotar para minimizar esse prejuízo. Bom, você acaba de ouvir Rafael Pereira, gerente de desenvolvimento e inovação da UPL. Mais uma dica para o produtor de soja, né? Tem que usar o fungicida multissítio, é isso? É isso. Fungicida associado aí com outras tecnologias novas que controlam, né? Pelo menos controlam a ferrugem. Passamos o recado, Rafael? Passamos o recado. Esse é o recado. Use o fungicida multissítio, avalie as novas alternativas que estão chegando no mercado. O exemplo do Triziman é uma inovação que de fato chega para o sojicultor brasileiro, que já é a combinação do multissítio com o sítio específico. É uma formulação WG muito simples de manuseio, muito simples para a logística de transporte e descarte das embalagens devidamente. Então, é sempre pensando no bem-estar do agricultor que nós da UPL desenvolvemos e trazemos tecnologias para o mercado brasileiro. Bom, agradeço a entrevista do Rafael Pereira aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos ao programa. De volta ao estúdio, aquela última olhada no mercado da soja e do dólar aqui no Brasil. Lá em Chicago, a soja vem agora recuando, com a posição de janeiro operando aos $9,55 por bushel. Março, $9,66. Posição de maio, $9,77 por bushel, enquanto a posição de julho, $9,87. Valores seguem recuando por lá. Vamos agora ao dólar no Brasil. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana seguia há pouco em estabilidade. Os negócios com a moeda norte-americana vêm com já 3 sessões seguidas de baixa aqui no país. A queda não é tão expressiva, mas o movimento é sim no vermelho. Neste momento, o dólar comercial cai 0,18%. Vem negociado no Brasil a R$ 3,29 mais 2. Com esta informação, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos logo mais no Boletim, às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, com o resumo desta quarta-feira. Até lá!